fica dando validação e prestando satisfação pra mãe dele. Só que daí muitas vezes esses caras eles se tornam adultos e ao invés de, opa, agora eu vou arranjar um kitnet pra mim, vou morar sozinho e aprender a ser independente, entendeu? Ou morar com os amigos, entende? Não, o cara já pega e já emenda uma união estável com uma namorada sem nem saber que tá entrando numa união estável, entendeu? Já pega lá e acaba fazendo um filho e já selando a vida dele durante as próximas 2 décadas. E é tudo inconsciente, viu, Raccoon? O cara só vai. Ou o cara acaba casando e pensando, não, tá na hora mesmo, entendeu? Então o cara nunca partiu para uma situação na qual ele tem que desenvolver uma validação interna para ele e na qual ele não tem que ficar dando satisfação para mulher nenhuma, entendeu? Ele não teve essa transição para adulto. E aliás, isso é uma coisa que não é nem só de MGTOW, porque se tu for pegar aquele cara lá, o Red Pill, o Rollo Tomassi, que escreveu aquele livro Rational Male, eu li no final do ano passado, e desde 2012 o cara falava isso. O cara falava que o cara tem que aprender a ser independente, ele tem que colocar na cabeça dele que da mesma forma que surge uma mulher da vida dele do nada, ela pode desaparecer do nada. E outra coisa que ele falava até que, por exemplo, adaptando para a geração atual, aí, geração Y, pessoal que nasceu depois da década de 80, ele mesmo colocou que, cara, pelas regras do jogo atual, o cara casar antes dos 30, ele tá fazendo merda. Ele tá fazendo merda porque ele não tem noção do valor de mercado dele, do quanto o valor de mercado dele como homem sobe dos 15 anos até ali os 30, 35. Ele fala que o homem só tem que procurar algo sério se ele quiser ter filhos, se quiser casar, depois dos 35. E daí não nessa coisa modernete aí de pós-década de 90, começo dos anos 2000, de procurar uma mulher que tá na mesma idade que ele. Tem que procurar umas 5, 10 anos mais nova e é isso, cara. Isso é uma coisa que eu fico batendo na tecla, porque até mesmo no meu canal surge um pessoal às vezes dizendo que hoje em dia tem muita mulher enxuta, né? Muita mulher que tá cavalo agora com uns 35, 40. Ok, meu caro, só que tu tem que entender que tá no finalzinho, o prazo de validade já tá ali, cara, se tu for ler a caixinha. E também, se tu quiser ter filhos, eu digo filhos no plural, não quiser só ter um, e quiser ter uma gravidez de menos risco, e quiser ter filho saudável, não vai rolar, meu caro. Então, é meio que uma coisa que tem que colocar na cabeça dos jovens, porque, por exemplo, tudo isso que eu tô falando, aí o pessoal fala, não, tu tá sendo materialista. Cara, uma mulher, quando ela tá procurando um relacionamento sério, ela analisa de tudo também do cara também. Então, se tu for ver assim, a mulher ela tá sendo bem mais materialista, bem mais egoísta nos relacionamentos dela, só que o cara, ele tá treinado desde cedo a fazer as coisas sem esperar nada em troca. Na verdade, parece que hoje em dia o homem não pode nem ter expectativas, entendeu? No relacionamento. Não. Ele tá castrado totalmente e com detalhe, é a mídia, é feminista, sites mentirosos, que a gente já trouxe aqui inclusive, sites que mentem, que falam o seguinte, Raccoon, isso aí me irrita profundamente. Não, porque se você não acordar 3 horas da manhã, viu, Raccoon? Se você não acordar 3 horas da manhã pra ir buscar sorvete lá no posto pra ela, porque ela tá menstruada, você não ama. Viu, Raccoon? Você não ama ela. Você tem que levantar 3 horas da manhã, catar o seu carro e comprar o sorvete e levar lá na casa dela, porque senão você não ama. Se você não fizer uma surpresa pra ela, um jantar surpresa, você não ama. Então quer dizer o seguinte, e inclusive o Fox, o Kodama, que você você faz uns programas com ele, que eu vi, o Kodama falou isso aí, falou que se você não fizer isso, aí você não é homem. Você entendeu como é que é? É um negócio assim, é tudo contra você, cara. Aí, nisso eu concordo com vocês que são MGTOW. Não, eu concordo nisso aí, porque foi é o seguinte, eu acho o seguinte, Raccoon, desculpa, eu vou deixar você já falar, mas eu só vou memorizar aqui pra depois pegar. Pode falar. Eu só acho o seguinte, Raccoon, que eu acho genial essa parte de vocês. Eu trouxe todos os movimentos aqui, viu? Eu trouxe Puá, trouxe Real, o povo da Real aí que você falou. Trouxe todos aqui. Só que esse ponto eu acho genial vocês. Porque é o seguinte, se eu tenho que fazer tudo isso pra ser homem, então fala o seguinte. Então eu não preciso de mais nada disso, não preciso me dar nada disso. Eu fico quieto aqui no meu canto. Aí se vocês quiserem falar que eu não sou homem, então pode falar então. E eu fico fora. Porque se for pra viver essa loucura, e agora eu tô dizendo Hernani Carreira, aos ouvintes, porque sempre os ouvintes me perguntam o que eu vou fazer na minha vida, se eu vou casar, eu tô respondendo pra vocês. Se for pra ser desse jeito, eu não quero. Eu tô na fase mais feliz da minha vida, tô sozinho, tô em paz. Você entendeu? Hoje eu tenho paz. Se for pra viver essa escravidão moderna aí,
porque você tem que fazer tudo, você não tem que esperar nada, como o Raccoon tá falando aqui. Eu quero dar os parabéns pra ele, foi um acerto aqui do programa trazer. Se for pra ser assim, Raccoon, eu não quero, então eu acho genial de vocês. Então se for pra ser assim, vamos sair, então. Vamos abandonar o jogo, então. Deixa eles jogar sozinho, pode falar. Eu vou até anotar essa parte do... Vamos fazer bem um custo e benefício do casamento moderno. Eu vou anotar aqui pra não esquecer depois. Mas eu vou pegar agora o que a gente estava conversando agora. Que isso daí é uma coisa boa, porque eu... Nesse negócio, por isso que eu faço um monte de vídeo extenso. Eu acabo pegando muita coisa da época que eu estava ainda no movimento do direito dos homens. Eu leio algumas coisas dos POA gringo, não os nacional, os Red Pill lá, porque tem umas coisas boas ali no meio e eu vou meio que juntando, vou meio que dando aula, né? E daí essa questão é engraçada, porque esse comportamento masculino, o que aconteceu nas últimas 2 gerações assim? Tu teve um aumento expressivo na quantidade de mãe solteira e na quantidade de mãe divorciada. E não só isso, a gente mudou de um paradigma que tinha a família estendida para a família nuclear. Resumindo, se o cara não tem um pai dentro de casa, ferrou. Porque não tem um avô próximo, não tem um tio próximo. Se tem algum outro contato masculino, é um irmão mais velho que também está lá prestando todas essas satisfações, obedecendo e baixando a cabeça para a mãe. Então o cara não tem aquele exemplo. Como é que, não só ser humano, como é que os animais aprendem no geral? É ver exemplo, entendeu? Então como é que o cara vai se tornar masculino quando ele não tem nenhum exemplo para seguir masculino na vida dele? Então não é nem só isso, assim, tu pensa assim, mas os MGTOW não querem ter filho. Pois é, mas olha quantos caras eu tô educando na porra do meu canal, entendeu? Às vezes eu tô educando até cara que é mais velho do que eu. Mas vamos lá, nessa questão aí do relacionamento. O cara parece que hoje em dia ele não pode dizer não pra nada no relacionamento com a mulher. Porque senão não ama. Não, senão não ama, e agora que a gente vai pegar numa dinâmica legal, porque tanto os MGTOW quanto os POA, os Red Pill, eles têm um termo que se chama shit test, que é o teste de merda. Que basicamente é o seguinte, o que eles falam, né? Mulher, bitch is bitch. Mulheres reclamam, não importa, a mulher pode estar casada com, digamos, aquela que se casou com o príncipe Harry do Reino Unido. Aquela lá vai ter momentos que ela tá com cara de bunda e ainda assim ela vai reclamar, tá ligado? Quer dizer, a mulher é divorciada, tá na wall e conseguiu casar com o príncipe do Reino Unido, mas ainda assim vai reclamar. Então pega o seguinte do relacionamento entre homem e mulher. A mulher ela vai ficar fazendo esse shit test, te desrespeitando e te testando e querendo puxar e exigir cada vez mais de ti, porque ela quer testar o quanto tu é dominante. Ela quer testar, e se tu passar no teste e tu demonstrar que tu é dominante, tu tá demonstrando pra ela que tu é um homem de valor e que vale a pena ela continuar contigo. Porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão evolutiva de certa forma. Porque a mulher, para sobreviver, como eu digo, ela é dependente, e durante a história da humanidade ela tinha que estar com um homem forte para ela poder sobreviver e também para os descendentes dela poder sobreviver. Só que o que acontece no relacionamento de hoje em dia? O cara tem que fazer tudo. O cara tem que ficar lambendo o salto da mulher, chupando o dedão dela 24 horas por dia. O cara não pode dizer não pra nada. Resumindo, a maioria esmagadora dos relacionamentos e casamentos, eles estão fadados ao fracasso. Porque o cara não pode mais passar no shit test, ele não pode mais demonstrar que ele é dominante. Porque o que acontecia antigamente? Antigamente a gente tinha uma sociedade na qual o adultério era crime. Entendeu? E extremamente mal vista. A pessoa que cometia um negócio desse acabava sendo exilada da família, de certa forma. Mesmo que não tivesse divórcio no papel ainda, fosse proibido o divórcio, entendeu? Então tinha tudo isso. A pessoa não podia chegar e trair, não podia chegar e acabar com a união do nada. O que acontecia nesse meio tempo quando tu era dominante e tu dizia não pra mulher? Passava algumas horas, passava alguns dias, tu passava no teste dela, ela abaixava a cabeça e ela ia se adequando a ti, ela ia se moldando a ti. Porque é assim que a mulher se comporta com o homem naturalmente. Então tu pensa assim, não, mas o meu vô era super mais dominante. Cara, o sistema era diferente. Ele podia ser masculino, ele podia ser homem, ele podia ficar passando nos shit tests da mulher. Se o cara tenta passar num shit test da mulher hoje em dia, dependendo do nível que ele está no relacionamento, o que acontece? A gente tem Facebook, a gente tem Tinder, a gente tem um monte de aplicativo similar ao Tinder,